Ontem no Title Tuesday, né, que nós transmitimos, né, fizemos live. Você pode olhar o link da transmissão aí na descrição do vídeo. Nós enfrentamos na segunda rodada um jogador top, né, Vachier Lagrave, atual número 14 do mundo, né, já foi número 2 com mais de 2.800 de rating. E enfrentamos ele e jogamos uma interessante partida, né, que a gente vai ver agora. Apesar de ter sido um blitz de 3 minutos com 1 de acréscimo, foi uma partida muito interessante. Nós deixamos passar algumas chances até de vitória, como a gente vai ver. Antes da gente começar, deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Isso é muito importante para ajudar a gente a crescer. Ao YouTube recomendar o nosso canal, para o YouTube recomendar mais o nosso canal. Então, isso é muito importante para a gente. Vamos lá dar uma olhada nessa partida. Eu joguei E4, peão do rei. O Lagrave jogou a Caro-Kann, D4, D5. Peão toma, C toma. Eu escolhi o ataque para 9. Sempre gostei dessa linha contra Caro-Kann. Ele jogou cavalo F6, cavalo C3. E essa é uma posição aqui importante da Caro-Kann, onde as pretas têm algumas opções. Elas podem jogar cavalo C6 para deixar o bispo aberto. Aqui no caso de cavalo F3, bispo G4 é possível. As brancas também podem jogar bispo G5 aqui, que é outra linha. Outra possibilidade aqui é G6, uma linha que envolve um sacrifício de peão. Depois de dama B3, as pretas podem ignorar o ataque aqui em D5 e jogar essa posição. Elas têm alguma compensação pelo peão. Com cavalo BD7, cavalo B6 em seguida. E a outra opção muito jogada é o que o Lagrave jogou, E6, né? Que geralmente vai em posições em que as brancas ficam com o peão dama isolado, como a gente vai ver. Ocorre essa troca aqui do peão de C pelo de D. Eu joguei cavalo F3, bispo E7. Outra opção que era uma favorita do Karpov era bispo B4, leva posições... Podem até transpor para uma defesa Ninzo-Índia, né? Que é uma defesa de peão-dama que envolve essa cravada. Pode chegar a posições até iguais, né? Mas ele jogou bispo E7, que é o outro lance principal. Eu troquei em D5. Cavalo toma. Então agora nós temos a posição de peão-dama isolado. Onde as brancas têm pressão na ala do rei. Possibilidades de ataque na ala do rei. Mais espaço. E as pretas... sonham em chegar em, por exemplo, um final em que possam explorar esse peão isolado. Então, é um debate já quase centenário, né? Essas posições de peão-dama isolado, as vantagens e desvantagens de cada um dos lados. Eu joguei bispo D3, o Lagrave jogou cavalo C6, roque, cavalo F6. Essa posição é teórica, tem algumas... ou seja, já foi jogada muitas vezes... Muitas maneiras de jogar aqui para os dois lados. Mas uma linha bem comum também. Roque, torre 1, bispo F6. Ao invés de botar o cavalo ali. E aqui as brancas normalmente jogam bispo E4. Fazendo pressão aqui com a ideia de dama D3. Essa é uma possibilidade. É uma alternativa interessante. Ele jogou cavalo F6. Torre 1, roque. Então uma outra variante muito jogada. Aqui eu jogo A3. Com a ideia de controlar a casa B4 e evitar um salto de cavalo dele aqui. E aí ele jogou um lance que a gente pode dizer que é duvidoso aqui, bispo D7. O desenvolvimento mais normal aqui é B6. E aí bispo C2 com a ideia de dama D3, armar a bateria. O bispo pode sair em B7 ou até em A6 aqui. Seria outra partida. O bispo em D7 não vai ficar muito bem colocado aqui. Ele... atrapalha a pressão em D4 com a dama. Não ajuda no controle da casa D5, que é algo muito importante em posições de peão-dama isolado. Aí eu joguei bispo C2. Ele jogou torre C8. Dama D3, então já fazendo pressão ali. Agora tem que ficar de olho em D5. Essa é uma ruptura muito perigosa aqui, que nesse tipo de posição, que os dois lados têm que estar atentos. Por exemplo, se ele joga um lance neutro aqui, só para exemplificar, né? A6 é claro que interroga, D5 é muito forte.
Já há problemas sérios aqui para as pretas. Estou ameaçando o cavalo, estou ameaçando D6. Esse peão toma, cavalo toma. Não pode tomar por causa do mate. Tem problemas aqui, cavalo E7. Cavalo toma F6 cheque, é uma ameaça. Então, D5 é uma ideia. Então, ele jogou G6 para parar a bateria. Agora, se jogar D5, peão toma, cavalo toma, pode tomar aqui. Isso não levaria a nada para as brancas. Eu joguei bispo H6, torre A8, torre AD1, bem típico, trazendo a última peça para o jogo. Essas posições brancas têm vantagem, mas as pretas ainda estão sólidas aqui, não tem nada tão terrível acontecendo. Mas aqui ele cometeu um erro sério, que foi cavalo A5. Dama B6 seria uma alternativa boa, atacando em B2, eu poderia jogar B4. E agora dama C7, criando temas aqui na coluna C, em cima do meu cavalo, do meu bispo. Eu ainda poderia jogar bispo D2, sustentando aqui o cavalo para não ter problemas. Depois esse bispo pode passar para B3. Continua a ideia de D5, cavalo E5. Tem uma leve pressão ainda para as brancas, eu diria pequena vantagem aqui. No entanto, um erro típico, o problema típico de um cavalo A5 mal jogado nesse tipo de posição é o lance cavalo E5. Esse cavalo que queria vir para cá perde essa casa e o cavalo branco exerce muita pressão aqui, né? Lembrando que é uma partida de blitz 3 minutos com 1 de acréscimo, né? É normal que hajam muitos erros em comum aqui para um jogador da categoria do Lagrave, né? Mas ainda assim é muito instrutivo a gente tentar entender, né? Então esse cavalo fica muito bem E5. Já tem posições que você tem que olhar sacrifício em F7, né? A dama está passando para F3 aqui, exercendo pressão em F7. Eu acho que é muito difícil já defender a posição das pretas. E aí ele jogou B5. Querendo, claro, se eu tomar aqui, bispo toma, isso é um blunder, né? Toma, torre por C2, está caindo aqui o bispo. Mas é claro que eu não vou tomar esse peão. Só que aqui eu me deixei levar por uma ideia, joguei D5, ruptura típica, mas não é o melhor. Aqui a posição das pretas seria indefensável depois de dama F3. Reparem que esse lance crava o cavalo de F6, não pode sair porque dama toma F7 ganha. E agora o lance D5 vai chegar com mais força. Se ele jogar bispo C6 atacando minha dama, eu posso, querendo provocar a troca desse cavalo forte, eu posso jogar bispo E4, que é muito forte. Continua sem poder tomar de cavalo por dama toma F7, ele teria que trocar os bispos. Simplesmente toma de cavalo. E agora a ameaça de D5 é terrível aqui. Ele poderia jogar cavalo C4. Claro, se D5 ele pega esse cavalo. Mas eu teria o lance B3. Muito forte. Se cavalo toma, peão toma. Cavalo por F6, cheque, bispo toma, peão toma. Ataquei o bispo e a dama. Aqui as brancas vencem. E se depois de B3... ele tomar o peão de A3, agora D5 é devastador aqui. O lance é muito forte. Não pode tomar de cavalo ainda. Dama toma F7, ganha. E se peão toma, torre toma D5, vence. Se dama toma, eu ganho a dama. Cavalo toma F6, cheque. Bispo toma F6. Posso tomar a dama, aliás, mas dama toma F6 ainda dá mate. Não adianta ele jogar dama toma E5, torre toma E5, torre C1, cheque, porque o bispo toma e as brancas vencem. Ele teria que jogar então depois de B3 cavalo D6, mas aqui eu simples tenho um belo arremate que ganha qualidade. Cavalo C6 atacando a dama e o bispo. Ele tem que tomar com a torre. E aí cavalo toma F6 cheque, bispo toma, dama toma C6, ganha qualidade limpa e as brancas vencem. Então, dama F3 me daria boas chances de ganhar essa partida contra um jogador top, né? Eu me deixei levar pelo D5 aqui, porque eu vi uma ideia muito tentadora. Depois de D5, é o seguinte, né? Se ele toma, por exemplo, cavalo toma D5, cavalo toma F7, né?
tô atacando a dama. O ponto é que se ele tomar de rei, dama toma D5 cheque, é mate, né? Só tem rei F6, aí dama E5 cheque, rei F7, dama G7 cheque, é mate. Eu tava de olho nessa ideia. No entanto, ele ignorou e jogou um bom cavalo C4, um bom recurso. Lagrave é um jogador conhecido por jogar muito bem em posições perdidas, achar recursos, não entregar fácil a paçoca, né, como se fala. Então, cavalo C4 aqui foi um bom recurso aqui do Lagrave. Eu tomei em D7, ele tomou de dama e joguei D toma E6, que está correto. Ele trocou as damas e aqui eu me deixei levar pelo natural e toma F7. Cheque, aqui minha vantagem vai embora. Eu ainda teria vantagem jogando simplesmente torre toma D3. O ponto é que se ele tomar em B2, agora sim eu tomo em F7 com cheque, ele tem que tomar. Dou cheque em B3, o cavalo tem que voltar. E cavalo toma B5. Provável vantagem decisiva aqui para as brancas, né? O peão a mais e os dois bispos são bem fortes. É claro que ele não precisa tomar em B2, ele poderia tomar em E6, mas mesmo assim, aqui as brancas têm vantagem. Depois de cavalo toma B5, cavalo toma B2, ataca a torre e o bispo, mas eu tenho torre D2 defendendo tudo com vantagem aqui, par de bispos e melhor estrutura de peões, ainda com chances de vitória. Depois de toma F7, ele toma de rei, torre toma D3. Se tomar de bispo, cavalo toma B2 me pareceu incômodo, atacando o bispo, cavalo com a torre, né? E a torre de D1, então eu preferi tomar de torre. Mas aqui tem um probleminha da última fila, então ele aproveitou bem com o bispo tomar 3. Se eu tomar aqui, estou levando mate, mesmo se eu trocar as torres lá não resolve o problema, continua tendo mate. Aliás, foi o que aconteceu, o bispo toma, torre toma, eu joguei rei F1 aqui. Talvez fosse melhor resolver logo com G3. Dá a casinha G2 aqui, se bispo toma, cavalo toma B5, posição mais ou menos equilibrada. Rei F1, ele jogou bispo B4, bom lance aqui, se eu tirar o cavalo eu levo mate. De todo jeito eu joguei G3 aqui para abrir uma casinha para o rei. Aí ele jogou A6 defendendo o peão de B5. E eu joguei um bom lance, torre F3. Aplicando aqui uma cravada, né? E aí ele cometeu um erro curioso aqui. Já estava me chegando numa fase de apuro de tempo. Rei E6. Mas eu muito apurado não aproveitei. Aqui ele podia jogar bispo toma C3. Torre toma. Por exemplo, cavalo por B2. Bispo B3 cheque. Volta o cavalo, devolve o peão para levar um dos bispos. Esse final estaria empatado aqui com peões iguais. E um dos lados teria vantagem. Mas depois de rei E6 eu deixei passar o simples tático. Torre toma F6 cheque. Rei toma F6. Cavalo D5 cheque. Rei E6 toma o bispo. E se ele tomar em B2, cavalo toma 6. Aqui as brancas têm dois bispos pela torre e todas as chances de vitória. Esse peão vai ser bloqueado, né? Eu posso jogar com bispo E3, cavalo C5, controlar o peão aqui na casa B3 e tem um peão a mais na ala do rei. Essa posição teria boas chances de vencer. Ao invés disso, eu joguei o blunder cavalo E2. Ele jogou cavalo G4. Atacando o bispo e ameaçando o duplo. E aqui ao invés de eu jogar... Aqui tinha que jogar forçado. Cavalo F4 cheque, rei D7. Torre D3 cheque, rei C6. Tirou a torre do duplo. E agora tira o bispo do ataque. Mas aqui as pretas já estão melhores, né? Dá para tomar em H2 e voltar. Ou jogar um lance como G5 aqui. Meu cavalo... Não tem casas muito boas para ir aqui. Esse cavalo D5 atacando o bispo. Cheque, rei G2, bispo C5 atacando aqui. As pretas começam a tomar a posição, a tomar a vantagem aqui. E tem boas chances de converter em vitória essa vantagem. Mas cavalo D4 cheque perde. Ele joga rei D5, atacou meu cavalo, continua ameaçando o duplo. E aqui eu segui jogando no apuro, né? Mas... a posição aqui desabou, aí caiu qualidade de peão. Claro que o Lagrave converteu aqui com tranquilidade. Voltou aqui para E7, né? Não podia tomar aqui, claro. O bispo está de longe.
Né? Tomaria o cavalo com cheque e depois ganharia a torre inteira, mas ele, claro que ele viu isso, voltou. Bispo H8, bispo C5, cavalo G5, cavalo D6, B3, rei C6. E aqui as pretas, caiu o meu tempo, né? Mas a posição tá ganha aqui para as pretas, né? Mais uma partida muito interessante que a gente deixou passar algumas chances ali, especialmente aquele dama F3. E não era um lance difícil, né? Aumenta muito a pressão. Mas foi, de qualquer jeito, legal ter chegado numa posição dessas contra um jogador top aí do mundo. Vamos dar uma olhada na precisão. 78% para mim, 81,5% para o Lagrave, né? Então, claro que teve erros, né? Mas uma partida bem interessante e instrutiva aí de peão dama isolado no ataque para 9 também. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. É muito importante para ajudar a gente a crescer, para o YouTube recomendar mais a gente, né? Então é isso. Até os próximos vídeos.